Esse conceito de Ori, ele vai estar dividido basicamente em dois pontos. Primeiro, nós vamos ter a cabeça física, Ori-Ode. Ela é o suporte. Ela é o apere também, que é uma forma que eles usam para remeter a essa cabeça física. Ela é a cabeça que é determinada por uma herança genética. É interessante que na arte africana, quando você vê as esculturas principalmente, elas têm uma cabeça muito avantajada. Elas têm uma cabeça que é desproporcional ao corpo. Isso é muito comum em vários pontos da África, mas principalmente na cultura iorubá, quando você enxerga uma cabeça que está desproporcional, é bem provável que aquilo dali tenha como inspiração o povo iorubá, justamente por conta desse olhar de importância que se tem para o Ori, né? Eles entendem, por exemplo, que o Ori ela tem uma importância primordial porque ela é a parte primordial do corpo ao nascer. É a primeira parte que vai sair para fora do corpo. Então, ela é aquela que abre o caminho para os demais órgãos, para o resto, para as outras estruturas do corpo. Ela também está anatomicamente posicionada acima. Então, ela tem, além de ela ter uma capacidade de supervisão e de comando, ela tem uma possibilidade de regência àquilo que está embaixo, né? Isso tem uma relação direta com o cérebro, obviamente, e também com a capacidade de raciocinar, que eles entendem que deriva do cérebro. Eles têm esse conhecimento de que um cérebro preservado, ele pode oferecer uma capacidade de raciocínio e de comando muito mais bem sustentada do que um cérebro que foi lesionado, por exemplo. Mas eles entendem que junto com o cérebro existe o coração, existe o Kan, que é aquele que vai ter a sede das emoções, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, tá? A cabeça também, ela é aquela que tem os 7 buracos que nos promovem a percepção do mundo, né? A partir dos 7 buracos da cabeça, nós vamos ter a percepção sensorial, de visão, audição, olfato, né? Também é na cabeça onde se encontram os principais veículos de comunicação para esse povo. Então você vai ter tanto a fala, a questão da oralidade propriamente dita, mas você vai ter também um conjunto forte de comunicação que se dá a partir do olhar e de pequenas expressões faciais. Um exemplo disso, esse pequeno puxar de canto de boca era um código de desaprovação. É um código de desaprovação até hoje quando você vai numa comunidade de terreiro, de candomblé, pessoas que de alguma forma estão relacionadas diretamente com essa cultura. Quando um mais velho olha para alguma coisa, você mostra alguma coisa para um mais velho, ele fala, tá lindo. Para você ele está dizendo que tá lindo, mas para o resto da comunidade ele está negativando aquilo dali, né? Ele está dizendo que aquilo dali, de alguma forma, tem algo que é estranho, que precisa ser observado, né? Essas partes do corpo, principalmente essas partes da cabeça, também existem itãs que falam sobre essas partes da cabeça, que elucidam aí a funcionalidade e a importância desses instrumentos que nós temos na cabeça. O primeiro que nós vamos falar aqui é sobre Oju. Oju é o olho. Existe um Itã que fala que Oju era o irmão mais velho de Ori. Aí lembra da história da senioridade, né? Se ele era o mais velho, ele tinha primazia, ele tinha ascendência sobre Ori. Só que aí um dia, a divindade, o Olodumare, chamou Axé, que é a energia de
de movimento, a energia que cria tudo, e elaborou com Axé 2 presentes. Ele pegou 2 cabaças. Numa cabaça ele colocou carne de carneiro, com óleo de palma, com sal, e forrou aquela cabaça com um tecido de seda, um tecido bonito de seda. E na outra cabaça ele colocou ouro, pedras preciosas, dinheiro, búzios, né, que era o dinheiro que se usava na época, prata, e forrou com um tecido comum. E chamou Oju e Ori para que eles escolhessem. Oju viu o lenço de seda bonito, pegou a cabaça, abriu, ficou feliz, porque estava lá carne temperada já, chamou os amigos para fazer um churras, e ficou lá felizão, curtindo numa boa. E Ori levou a cabacinha dele para casa. Quando ele chega em casa, que ele tira, ele entende que ali dentro tem uma coisa, um tesouro que vai fazer dele rico, enquanto que os valores de Oju são valores. É legal fazer um churrasco com os amigos, mas passa. E isso é uma forma que os iorubás têm para nos ensinar como é que nós devemos fazer as nossas escolhas. A gente pode fazer as nossas escolhas com o olho, ou a gente pode fazer as nossas escolhas com a cabeça. O resultado ele vai ser diverso entre si. Um outro ponto importante sobre a nossa cabeça é o emu, é a boca. A boca ela é um ponto importantíssimo porque é a partir dela que nós temos a capacidade de manutenção da vida, a partir da ingestão de alimentos e da hidratação. Ela traz, e também da capacidade de respiração, que se dá com o nariz e com a boca. A boca ela também tem um ponto importante, é que dentro da boca nós temos 32 dentes. 16 no marcado inferior e 16 no marcado superior. Isso é importante para o pensamento iorubá, porque o número 16 ele é o número da totalidade dentro dessa cultura. É o número, por exemplo, dos búzios que se usam para consultar os deuses, para ver quais são as vontades dos deuses. É a partir de 16 búzios, que é 4 vezes 4. Na verdade, o número importante é o 4, que multiplicado 4 vezes se transforma em 16. E o 4 ele tem uma função também muito interessante dentro da psicologia analítica. Eu não vou entrar por esse aspecto, porque senão seria um tema de uma outra palestra, mas que fala de como as coisas correspondem, A direita corresponde à esquerda, o que está em cima corresponde ao que está embaixo. É um conceito vasto que a gente não vai falar sobre isso aqui agora, tá? A boca também é aquela que vai proferir palavras, ou seja, a palavra ela vai sair ela vem como um veículo de axé, ela vem como um veículo de expressão de força, a partir do movimento da boca. E também isso é associado, vocês lembram lá no mito da criação, que Deus foi lá e colocou, soprou e deu o hálito, e que a partir do hálito que se conferiu a vida, ao bonequinho de barro que tinha lá sem cabeça? Pois é, nós carregamos também esse hálito, melhor dizendo, que é o emu. E, da mesma forma, nós também temos o poder da criação dado a partir desse hálito. Então, quando a gente pensa na palavra, a palavra ela traz o ar do pulmão, passa pelas cordas vocais, aquilo vai ser vocalizado, aquilo de alguma forma vai ser estruturado pelo movimento dos lábios, pela articulação da boca, da mandíbula, mas a palavra vai sair com hálito. Então, aquilo dali também vai ter um poder de criação para aquilo que a gente deseja, para aquilo que a gente quer
realizar aquilo que se quer encantar, que se quer conjurar, que se quer abençoar, que se quer amaldiçoar, né? A palavra, então, ela vai ter esse papel, essa função. Nós vamos ter no extremo oposto à cabeça, os pés. Os pés também, para a cultura iorubá, eles têm uma função prioritária, importantíssima, porque é a partir dos pés que nós nos estabilizamos e caminhamos. É a terra por onde a gente pisa e a decisão também de como vai se pisar na terra. Como é, Dona Ivone Lara? Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho? Né? Quando Dona Ivone Lara fala isso, ela está falando da cultura africana dos ancestrais dela. Pisar devagar ou pisar com força é o que vai determinar, muitas vezes, a atuação e a posição que aquela pessoa vai ocupar diante daquela comunidade. Isso também tem uma relação direta com a ancestralidade, com os que já pisaram nessa terra antes, em como essa terra ficou marcada pelos outros passos que já foram feitos, né? Então, é tanto que durante os processos de iniciação dentro do candomblé, o pé tem uma importância, principalmente quando os pais já são mortos, porque de alguma forma aquela pessoa ela já tem uma relação direta com uma ancestralidade consanguínea, e aquele pé ele vai receber um tratamento diferenciado por isso, né? A cabeça, ela também, dentro dessa mesma proposta religiosa, ela vai ser indispensável para o processo de iniciação. O processo de iniciação ele vai se dar na cabeça. É tanto que as pessoas falam popularmente fazer a cabeça, né? O fazer a cabeça é justamente porque é a partir da cabeça, é na sacralização da cabeça, que a partir de então aquela pessoa vai ser um altar vivo para aquele orixá, para aquela divindade. E também, por conta desse mesmo processo, também na cabeça que são feitos os rituais de desligamento quando a pessoa morre. Então, os rituais que passam pela cabeça na iniciação, eles também vão passar de uma forma análoga quando a pessoa morre, para que aquela energia ela possa se desprender daquela cabeça, que é a cabeça que vai perecer, a cabeça física vai perecer, né? Sobre essa questão religiosa é interessante porque se a cabeça ela tem tamanha importância, também é a partir dela que vão existir incontáveis tabus. As restrições que se dão à cabeça. Então, um exemplo quase folclórico, né, do que a gente tem aqui no Brasil, é a Betânia, que é uma pessoa iniciada no candomblé, Maria Bethânia, e que a cabeça dela é um negócio inacessível. Ela que corta os próprios cabelos, porque ela não permite nada sobre a própria cabeça, né? Então, é uma fofoquinha, mas é uma fofoquinha para falar do quanto isso é importante.